muito confortável ser dessa laia, dessas pessoas que acham que o problema são sempre os outros. Nunca sou eu, nunca rever meus conceitos, isso não precisa, eu sei que eu estou certo. Eu prefiro seguir o caminho mais difícil, o caminho de pedir desculpa, o caminho de enxergar que errei, o caminho de tentar rever tudo que eu fiz. Eu acho que hoje eu estou muito mais em paz comigo do que eu jamais estive em toda a minha vida. Porém, nunca tive menos paz fora de mim. Eu comecei a gravar vídeo para o YouTube em 2010 e na época não existia youtuber, a expressão não existia. Eu quero falar alguma coisa, eu quero brincar, eu quero interpretar, eu quero fazer palhaçada e por alguma razão as pessoas começaram a assistir. Foram daí quase 10 anos depois a gente vê o quanto isso transformou o entretenimento, né? Não eu, mas o YouTube como um todo. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Eu não me arrependo das coisas que eu fiz. Eu acho que se eu não tivesse feito, talvez eu não tivesse tomado porradas necessárias para eu poder questionar o que eu tinha feito e estudar. Eu era muito jovem quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube e era muito jovem quando ganhei popularidade. Então, quando a gente é muito jovem, a gente é muito afoito. A forma como eu criticava, a forma como eu apontava as coisas, era uma forma muito mais violenta do que questionadora. Então, hoje eu vejo que a solução nunca está na violência. As pessoas adoram tentar descobrir se houve algum gatilho na minha vida que tenha mudado minha percepção. Foi lidar com o mundo, dialogar com o mundo e ler sobre o mundo, que foi me fazendo entender que, de fato, é muito fácil você ser reacionário. É muito fácil você enxergar os problemas do mundo e taxar tudo na conta da meritocracia, do mimimi, do vitimismo, mas aí quando você começa de fato a se interessar por pessoas, se interessar em conversar com mulheres, conversar com negros, conversar com gays e perguntar como é ser você, o que é ser você, e ouvir, não falar, ouvir, não tem como você continuar sendo a mesma pessoa, só se você for muito mau caráter. Eu decidi me posicionar contra o atual governo e muito mais ferrenhamente do que eu já vinha me posicionando, apesar de eu ter sido uma voz ativa nos veículos digitais contra o governo do PT, eu hoje me sinto muito mais obrigado porque o governo Bolsonaro ele representa mais do que apenas um desgoverno, mais do que apenas corrupção, mais do que apenas risco para a economia brasileira. O governo Bolsonaro ele representa um risco para as liberdades individuais e coletivas. Ele representa um risco da volta da opressão. Em 2019, qualquer comunicador ficar em silêncio perante tudo que está acontecendo no governo Bolsonaro e todos os riscos que ele representa, qualquer pessoa que opte por ficar em silêncio é conivente. Então eu faço a minha parte como qualquer cidadão minimamente lúcido está fazendo, que é tentar alertar a corrupção profunda no governo Bolsonaro. Uma coisa que o Bolsonaro nunca foi na vida dele, nem por um segundo foi liberal. Zero. Ele é intervencionista, ele é controlador. Por ele, a gente estava vivendo sob um regime de ditadura militar. E esse cara foi eleito presidente do Brasil por um surto coletivo do povo brasileiro, causado, não totalmente, mas muito, por conta de erros profundos cometidos durante o governo do PT. E eu fico no meio disso, né? Você vê, nesse momento eu estou mostrando o Bolsonaro como um incapaz e o PT como um dos responsáveis, ou seja, apanho dos dois lados, mas vou continuar falando porque não vou trocar minha verdade por afago. A minha ação na Bienal, que não foi minha ação, foi uma ação coletiva, muita gente participou daquilo, né? Muita gente ajudou. Poucas vezes, assim, eu pude ver o povo dar uma resposta tão rápida e tão bonita. O Rio de Janeiro está entregue, destruído, e o Crivella é um dos grandes responsáveis por isso. E ele sabe. E aí, quando chega próximo das eleições, ele decide caçar gay, porque caçar gay dá voto. Ele decidiu criar ali, com aquela prerrogativa, uma caça às bruxas. Eles iam coletar todos os livros que tivessem qualquer referência à homossexualidade. Quando eu vi essa situação, eu vi que eu podia agir. Agir como uma resposta, agir como uma manifestação popular, mostrar que o povo não vai aceitar esse tipo de coisa. Se eles querem censurar, então a gente vai comprar todos e a gente vai distribuir de graça. A forma como o público comprou a ideia foi uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida e, por sinal, não apenas por causa dessa ação, mas esse foi o dia em que mais pessoas foram à Bienal na história da Bienal do Livro. Existem liberdades individuais que não podem nunca ser questionadas. Entre elas, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa.
Todas as liberdades que dizem respeito à comunicação, elas nunca devem ser questionadas. Agora, sentir-se livre é um embate filosófico. É óbvio que eu sou livre. Eu não sou escravizado, eu não sou explorado, mas eu sem dúvida também tenho coisas onde gostaria de ser mais livre e não sou. Eu ando com segurança. Eu vivo numa casa onde dificilmente eu saio. Eu tenho medo de ameaças. Eu lido com consequências daquilo que eu decidi ser. Tirar minha mãe do Brasil foi uma das coisas mais difíceis que eu tive que fazer. E tanto eu quanto meu irmão ficamos muito mal com isso. Foi decorrente de ameaças, né? Ainda a gente está entendendo como lidar com isso, preparando o terreno para uma volta dela. Vamos ver quando isso vai acontecer. Tirar a mamãe de perto é bem difícil. Eu sinto falta dela todos os dias. Eu sou uma pessoa que todos os meus amigos falam que eu sou maduro, né? Que eu sou velho. E por incrível que pareça, eu não me sinto adulto. Eu não sei quando que, em determinado momento da vida, eu vou me sentir como eu achava que meu pai se sentia. Porque hoje eu olho pro meu pai e vejo meu pai sendo um moleque bobão, brincalhão, e eu falo, ele também não deve se sentir adulto. Então eu não sei o que é ser adulto. E eu posso falar uma coisa, eu espero nunca descobrir. Eu quero sempre ser isso que eu sou. Eu não quero nunca perder a minha jovialidade, minhas brincadeiras, meu jeito divertido de produzir conteúdo e tentar divertir os outros. Mas eu vou sempre tentar ler, estudar, entender e ser razoável. Então, se isso for ser adulto, tá bom. Se tiver alguma outra coisa, eu por enquanto não quero descobrir não, porque eu tô tão feliz agora.